E aí, pessoal, vamos lá dar continuidade então. O que a gente tem agora? A resolução de uma equação de segundo grau incompleta, certo? Então, lembrando que a incompleta é aquela em que o B, o C ou o B e o C valem zero, né? Então, o primeiro caso que a gente vai ver é quando a gente não tem o B, né? É o exemplo que a gente tem na tela, onde é ax ao quadrado mais c igual a zero. Como que eu resolver um tipo de equação como essa? Esse é um dos jeitos mais simples. Por quê? Porque ele segue mais ou menos o padrão da equação de primeiro grau, onde o que tem letra fica de um lado, o que não tem fica do outro, e a gente faz uso de operações inversas. Então aqui, x ao quadrado menos 36 é igual a zero. O que eu vou fazer? Faltou o b? Faltou. Meu a vale 1, já que o x ao quadrado está sozinho. Meu b vale zero, já que eu não tenho meu x. E meu c vale menos 36. O que eu tenho que fazer aqui? Passar esse 36 que está subtraindo para o lado de lá, somando, operação inversa. Então fica x ao quadrado igual a 36. Agora, para eu tirar esse quadrado, qual é a operação inversa à potência? Lembra lá, né? A operação inversa da potência é a raiz. Então, aquele x ao quadrado vira raiz de 36 no lado de lá. E qual é a raiz de 36? Agora tem uma mudança. Tá? Por quê? Porque a raiz de 36 é o número que, multiplicado por ele mesmo, dá 36. Então, até então, tratávamos como raiz de 36 vale 6. Por quê? Porque 6 vezes 6 é 36. Agora tem mais um detalhe. Lembra que eu falei que uma equação de segundo grau ela tem duas respostas? Até duas respostas? O menos 6, ele também multiplicado por menos 6 dá 36. Então, quando a gente tem este caso aqui, atentar para isso. Vai ser raiz mais ou menos a raiz daquele número. A raiz de 36 é 6, então o x vai valer mais ou menos raiz de 6. Ou seja, menos 6 e mais 6. Certo? Agora aqui um outro exemplo. 3x ao quadrado menos 4 igual a zero. A mesma ideia, eu vou isolar o meu x ao quadrado. A operação inversa da subtração é a soma. Fica 3x ao quadrado igual a 4. Depois, esse 3 está multiplicando o x ao quadrado. Qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então ele passa para o lado de lá, dividindo o 4. E a operação inversa da potência é a raiz. Então fica x igual a raiz de 4 terços. Né? Raiz de mais ou menos raiz de 4 terços. Raiz de 4 é 2, raiz de 3 não existe. Então ficou mais ou menos 2 sobre raiz de 3. E nesse caso nós temos que racionalizar. Lembrando que nós temos aqueles três casos, mas aqui vai ser sempre, normalmente vai ser esse caso aqui. O que eu tenho que fazer? Multiplicar por raiz de 3 sobre raiz de 3. Lá do oitavo ano também. Então vai ficar 2 raiz de 3 sobre raiz de 9. Qual é a raiz de 9? 3. Então ficou mais ou menos 2 raiz de 3 sobre 3. E assim se resolve uma equação de segundo grau quando falta o b. Qual é o cuidado que eu tenho que ter? Quando dá raiz negativa. Nós não temos raiz de número negativo. Por quê? Porque no conjunto dos números reais não existe raiz negativa. Então, quando eu chegar nessa situação em que me dá x ao quadrado igual a menos 2, eu simplesmente digo que ele não possui raiz real. Mas ele possui raiz? Sim, ele possui raiz imaginária. Mas esse é um outro conteúdo que a gente vê num outro momento. Vocês vão ver lá no ensino médio, talvez somente no curso superior. Ok? Então, no conjunto dos reais, que é o que estamos tratando, não existe raiz quadrada ou raiz quarta ou qualquer raiz de índice par de número negativo. Perfeito? Vamos para o segundo caso. Não temos nem B nem C. Esse é o mais fácil. Não tem nem B nem C. Qual é o elemento nulo da multiplicação? É o zero. Quer dizer, a vezes x ao quadrado para dar zero, ou o a ou o x ao quadrado é zero. Como numa equação de segundo grau o a não pode ser zero, neste caso aqui, obrigatoriamente, quem é zero é o x ao quadrado. É o x, perdão. Certo? Então, quando não tem b nem c, é o mais fácil que tem. X igual a zero. Por quê? Raiz de zero é zero, não tem nem mais ou menos, porque o zero não tem positivo nem negativo. E o terceiro caso de equação de segundo grau incompleta
é quando te falta o c. Ou seja, nós temos ax ao quadrado mais bx igual a zero. Então, meu a, meu b e o c vale zero. Certo? Como que a gente resolve? Primeiro, sempre se liguem, a gente tem que trabalhar somente nas equações já reduzidas, ou seja, apenas um termo ao quadrado, apenas um termo na x, apenas um elemento neutro. Um termo sem variável. Certo? Então aqui, x ao quadrado mais 6x igual a zero. Nós temos em comum o x nas duas situações. Então o que eu faço? Fator de evidência. Ah, mas o que é o fator de evidência? É quando a gente separa algo que a gente tem em duas coisas iguais. Então ali a gente tem o x tanto no x ao quadrado quanto no 6x. Então eu boto o x em evidência. Vai ficar x, que multiplica, x mais 6 igual a zero. Agora a gente entra na mesma questão do caso anterior, onde eu falei para vocês que o elemento neutro da multiplicação é o zero. Ou seja, para esse produto, essa multiplicação aqui dar zero, um dos dois elementos aqui tem que ser zero. Ou seja, ou o x é igual a zero, ou o x mais 6 é igual a zero. X mais 6 igual a zero é uma equação de primeiro grau. O que eu tenho que fazer? Passar o 6 que está somando para o outro lado subtraindo, ficando x igual a menos 6. Logo, as minhas respostas, as minhas raízes dessa equação serão 0 e menos 6. Então, uma dica que já fica para vocês. Quando eu tenho uma equação desse tipo aqui, sem o c, uma das raízes vai ser sempre 0 e a outra eu tenho que descobrir. Certo? Então, aqui ele deu um outro exemplo, né? O mesmo princípio, eu tenho x ao quadrado, tenho x e não tenho termo independente. Então, boto o x em evidência. Se eu botar o x em evidência, o que é? É dividir menos 3x ao quadrado por x. Quanto que é menos 3x ao quadrado dividido por x? Menos 3x. Menos 16x dividido por x? Menos 16. Então, para a solução, ou o x vale zero, ou menos 3x menos 16 vale zero. Então, uma solução eu já tenho, a outra, como o meu x aqui está negativo, eu tenho que multiplicar por menos 1 todos os membros. Então, vai ficar 3x mais 16 igual a zero. O 16 que está somando passa para o lado de lá subtraindo, fica 3x igual a 16, a menos 16. E o 3 que está multiplicando passa dividindo, então o x fica menos 16 terços. Logo, as minhas raízes, x igual a zero e x igual a menos 16 terços. Tá? Aqui um quadro resumo. Aqui um exemplo de uma aplicação. Se eu quero descobrir a área, as medidas de um terreno, que eu sei que a área são 600 metros quadrados e que a frente é 3 vezes o valor e o comprimento, a profundidade do terreno é o dobro de um dado valor, é só fazer 3x vezes 2x igual a 600. E isso daí vai ficar x igual a 610, x igual a 10. Tá? Vamos pegar um exemplo aqui. Aqui, essa questão 2 aqui está bem interessante. Por quê? Porque ela trabalha expressões escritas que a gente vai transformar em equações matemáticas. Como que a gente vai fazer isso? Vou copiar aqui. Vou levar lá para o Microsoft Whiteboard. E a gente vai resolver. Deixa eu só ajeitar aqui. Já estou trazendo vocês para o whiteboard. Deixa eu tirar e voltar no whiteboard. Então, aqui. Aqui está a nossa situação. O que a gente tem na primeira situação? O quadrado de x é igual a 16. Então, vamos pensar, eu tenho um número, x, que elevado ao quadrado é igual a 16. Perfeito. Qual é a operação inversa? Aqui ele já está na forma reduzida, né? Aqui ele já está praticamente pronto. Eu sei que um número ao quadrado vale 16. Quanto que é a raiz de 16? Lembrando que agora a raiz ele é sempre mais
ou menos o valor da raiz. Então, a solução, x igual mais ou menos 4. Está aqui. Nessa outra aqui, o que ele fala? O dobro do quadrado de x. Então, o dobro é 2 vezes alguma coisa. 2 vezes o quê? O quadrado de x. Vale 8. Certo? E agora, o que eu tenho que fazer? Se o dobro do quadrado de x vale 8, eu tenho que isolar o meu x ao quadrado. Como que eu vou fazer? Qual é a operação inversa da multiplicação? A divisão. Então, esse 2 que está multiplicando passa dividindo 8. Quanto que é 8 dividido por 2? Então, ficou x ao quadrado é igual a 4. Se o x ao quadrado vale 4, quanto que é a raiz de 4? Mais ou menos 2. Deixa eu botar um igual. Certo? Então, isso daqui seria a solução dessa daqui. Deixa eu só diminuir ele aqui para caber no espaço dele. Beleza, agora vamos pensar na letra C. O que ele tem ali? Ele tem a soma do quadrado de x com 9 é igual a 0. Então, eu estou dizendo que a soma do quadrado de x, então é x ao quadrado mais 9, vale 0. Equação de segundo grau, sim, x ao quadrado. Falta o b. Qual é a resolução? Isola a variável. Fica x ao quadrado igual, está somando, passa para o lado de lá, subtraindo. O x vira raiz de menos 9. O que acontece? A raiz par de um número negativo não existe nos reais. Então, sem solução nos reais. Tá aqui. Certo? Agora aqui, vamos lá, mais um. O quadrado de x é igual ao triplo de x. Então, quer dizer que o quadrado de x é igual ao triplo, que é 3 vezes alguma coisa. Beleza, então, montei a minha equação. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho que uma equação de segundo grau, já que a minha variável, o maior grau dela é o 2. E me falta o termo independente. Então, x ao quadrado, x ao quadrado menos 3x é igual a 0. Quando me falta o c, fator de evidência. O que é que eu faço? Eu tenho que tirar um x de cada termo. Então, x que multiplica x menos 3 igual a 0. Produto dar 0, um dos termos tem que ser 0. Então, ou o teu x é igual a 0, ou o x menos 3, que é igual a 0. Ali o x igual a 0 já está resolvido. O 3 está subtraindo, passa para o lado de lá, somando. Então, ele fica 0 mais 3, mais 3. Minha solução? X igual a 0 ou x igual a 3. E aqui a gente resolveu também essa daqui. Certo? Então vamos pensar o seguinte, no meu próximo vídeo, o que a gente vai fazer? A gente vai resolver a equação de segundo grau completa. Ok? Obrigado, pessoal. Logo, logo a gente volta com a equação também conhecida por fórmula de Bhaskara. Valeu!